sofre, se é pelo pecado, Deus quer te levar ao arrependimento. Se é porque você tem um problema de idolatria, Deus quer te levar ao quebrantamento. Se é por causa da sublimidade da sua fé e da integridade do seu caráter espiritual, então Deus está te levando a experimentar mais de Cristo. É maturidade. Então, arrependimento, quebrantamento e maturidade. São as 3 razões pelas quais nós possamos ou podemos estar passando por lutas, por provas, por tribulações, por angústias. Ao acaso nós não estamos sendo conduzidos. Existem 2 mãos furadas conduzindo a nossa vida. E qual é o propósito disso? Para que um dia sejamos conformados à imagem de Cristo Jesus. Então nós temos que entender isso. Agora, meus irmãos, vamos para Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. O que é que esses textos estão nos dizendo? Bom, muitas coisas. Mas como podemos resumir dentro deste contexto esses 2 textos? Então vou resumir assim. Dentro deste contexto, esses 2 versículos de Romanos capítulo 12 diz que a nossa vida tem que ser um culto a Deus. Vocês podem até pensar que eu estou sendo meio desconexo aqui, que uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas nossa vida tem que ser um culto a Deus. É toda a vida. É cada respirada, cada atitude, a cada palavra. Tem que ser tudo de acordo com a vontade dele. Mas como nós somos carnais, isso nos é difícil. Mas e aí? É aí que você vai de circunstância em circunstância, ganhando Cristo e ficando protegido do inimigo, porque o inimigo quer destruir-nos. Só Cristo em nós que, diria, espanta o inimigo. E nós temos que superar o nosso lado hedonista, carnal, que o mundo nos atrai para ser hedonistas e carnais. fará todo sentido durante a exposição desta palavra. Então nós temos algumas oportunidades aqui para meditar sobre isso. E nós vamos ver como esses 3 textos, eles vão se encaixando. Então aqui agora vai nos mostrar algo muito especial. Que a nossa vida tem que ser um culto a Deus. Veja que Paulo, ele introduz este capítulo com um grande chamado, com um grande clamor. Rogo-vos. Isso por si só, de maneira hermenêutica, quer dizer que aquilo que está a seguir é de extrema importância. Essa expressão rogo-vos, dentro da literatura grega, como foi escrito no Novo Testamento, implica dizer que é um clamor, é um chamado para que nós prestemos a extrema atenção para o que vai ser dito. Então, o que vai ser dito? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, vamos lá. Que apresenteis o vosso corpo, a nossa vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nossa vida é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que diz isso? Nossa vida é um culto. Nossa vida é um culto. Seria muito simples, irmãos, se a nossa definição de culto fosse isso aqui. Esse momento que nós passamos aqui, 1 hora, 1h30, 2 horas. Todo tempo. Imagine se a nossa definição espiritual fosse que o culto é um período de 2 horas que nós passamos juntos cantando e ouvindo a palavra de religião. Deus. Não, irmãos. A Bíblia vai dizer que a nossa vida é um culto. Se a nossa vida é um culto, significa que o nosso reunir deve expressar algo extraordinário do ponto de vista espiritual. Não é um reunir qualquer. Se realmente a minha vida é um culto, eu tenho que imaginar que, irmãos, o que eu canto pesa diante de Deus.
que, na verdade, o que Deus busca não é a minha adoração. Ele busca o adorador. Porque Deus se compraz no adorador. Porque se eu sento aqui, passo o dia todo, vivendo uma vida qualquer, dando mau testemunho, maltratando minha esposa, eu tenho desvios de caráter. Mas é muito simples, irmãos. Como que eu resolvo isso? Eu coloco a máscara da espiritualidade, sento aqui e canto assim: Senhor, eu te amo tanto, tu és tudo para mim, eu me prostro aos teus pés. Se isso realmente é o culto, então Deus não faz sentido, irmãos. A fé não faz sentido. A vida cristã não faz sentido. Então eu saio daqui, tiro a minha máscara de espiritualidade, eu sou quem eu sou mesmo. Aí eu volto à minha rotina, não tem mudança, não tem caráter. Isso, irmãos, é que nós precisamos refletir. É por essa razão que existe tamanha indiferença no meio do povo de Deus. É por isso que entre nós, irmãos, o nosso viver hoje, e o último versículo de Atos dos Apóstolos, vocês se lembram do último versículo de Atos dos Apóstolos? Vou mostrar para vocês. Veja lá. Eu acho que vocês vão concordar comigo, irmãos, que nós precisamos escrever os versículos seguintes. A questão é que, da maneira como a igreja tem vivido nessa geração, não faz sentido a gente escrever o versículo 32 de Atos 28, né? Então vamos ler com muito cuidado. Observe bem. Pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Você leu esse texto? Claro que sim. Acabamos de ler. O que você pode perceber nesse texto? Eu vou ajudá-los na reflexão. Aqui está falando de Paulo, que durante 2 anos, ele permaneceu na sua casa, lá em Roma. Ele estava em prisão domiciliar, aguardando o julgamento. Então, Paulo estava aqui. E nessa prisão domiciliar, ele, embora vigiado, ele podia receber irmãos, certo? Então, esse é o contexto. Agora, observe, pregando o reino de Deus. Aí tem uma palavrinha que é uma chave. Intrepidez. Ousadia. Essa palavra, ela tem a sua história contextual no livro de Atos, no capítulo 4, quando diz que Pedro e João anunciavam o evangelho com toda intrepidez, e foi por causa dessa intrepidez que eles foram presos. A prisão deles se deram por causa da ousadia, dessa coragem. E você vai ver que essa palavra ela percorre o livro de Atos. E aqui está ela, no último versículo. Nós encontramos um homem, Paulo, preso, mas cheio de ousadia, cheio de coragem. Quero dizer algo para você. Eu estava falando da história dessa palavra intrepidez no livro de Atos. Eu preciso acrescentar algo sobre ela. Essa palavra intrepidez era característica do enchimento do Espírito Santo na vida deles. Sabe por que a igreja primitiva tinha essa intrepidez? Porque ela era uma igreja cheia. Aqueles cristãos eram cheios do Espírito Santo. Será, irmãos? Será que hoje nós estamos com essa intrepidez? Esse é o problema. Se eu fosse dar um tema para esse versículo, daria o seguinte tema: o grande golfo que nos separa da igreja primitiva. A grande distância que existe entre nós e os cristãos primitivos. A enorme diferença de realidade entre nós e a igreja primitiva. E uma palavra define isso: intrepidez. Aqui está, irmãos. Perdemos a intrepidez. Agora, um detalhe. Tem uma outra frase que é muito preciosa. É como se ela acrescentasse a força dessa palavra intrepidez. Sem impedimento algum. Ora, como não havia impedimento? Claro que havia. Paulo estava preso numa casa. Tinha soldados vigiando. Mas aqui diz que ele não tinha impedimento. E nós hoje temos liberdade e estamos cheios de impedimentos. Nós não conseguimos romper grilhões que nos prendem a mente. É porque hoje nós somos uma igreja emocionalmente aprisionada.
Nós temos perdido a nossa liberdade no Espírito. Traduzido melhor, o Espírito Santo não tem encontrado um lugar onde ele expresse a sua liberdade. Esse é o O problema. que ele quer falar, o que ele quer fazer. Porque eu tenho um modelo de evangelho que é traduzido pelo meu estilo de vida. Eu tenho